A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base do novo regime fiscal para as contas da União, conhecido como arcabouço fiscal. A intenção do texto é que ele substitua o atual teto de gastos. O Igor Damasceno está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente. Igor, essa votação se estendeu, até tarde da noite ontem, mas ainda não terminou, Só o começo da votação. Bom dia para você. É isso mesmo, Adriane. Bom dia para você, para o Emanuel, bom dia para todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Manhã no Ar. Ontem à noite, por volta das 9h30 da noite, no horário daqui de Brasília, foi votado o mérito do texto, ou seja, a essência, a parte principal do texto. E ficou para hoje a votação dos destaques. O que são isso? O que é o destaque? É a sugestão de aprimoramento, a sugestão de mudanças no texto. Então, há algo em torno de 10 destaques, 9, 10 destaques para serem votados, e essas sugestões de alteração vão ser apreciadas hoje no plenário da Câmara dos Deputados. O texto base ele conseguiu uma ampla maioria, foi uma vitória para o governo. O mérito do texto foi aprovado com 372 votos favoráveis. O mínimo necessário eram 308 votos. Apenas 109 deputados votaram de forma contrária à admissibilidade do projeto. E por que eu digo que foi uma vitória do governo? Porque além do texto ser aprovado, considerado o texto mais importante enviado pelo governo federal pelo Congresso Nacional, ele também não sofreu grandes modificações. A essencialidade do texto foi mantida. O relator do projeto lá na Câmara, o deputado Cláudio Cajado, ele teve uma extensa agenda na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu com líderes de bancada, se reuniu com apoiadores políticos, se reuniu com o Centrão e, por conta disso, ele conseguiu essa ampla maioria, esse apoio esmagador lá na Câmara dos Deputados. Então, a essencialidade do texto foi mantida. O que significa? Que o crescimento da despesa vai acompanhar o crescimento da despesa, a partir da receita. A partir do ano que vem, o governo não pode gastar mais do que tem, assim como tem acontecido agora. A gente sabe que o atual regime fiscal é o teto de gastos, mas sempre, desde o governo Michel Temer, sempre foi furado. O teto nunca foi respeitado, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada desde quando o teto de gastos foi projetado, foi aprovado na Câmara e sancionado pelo presidente Michel Temer. Agora, o crescimento da despesa tem que acompanhar o crescimento da receita. E para que isso seja respeitado, alguns gastos vão ser mantidos fora desse teto, vão ser mantidos fora desse regime. Por exemplo, o aumento do salário mínimo não vai vir acompanhado disso, também o Fundeb não vai vir acompanhado desse crescimento de receita e despesa. Então, a expectativa do governo federal é esse respeito. Ontem, o deputado Cláudio Cajado concedeu uma coletiva de imprensa, porque independentemente se esses destaques vão ser aprovados ou não, a parte que importa ao governo já foi aprovada. Então, o texto agora segue para o Senado Federal, e a grande missão dos apoiadores políticos de Lula e do próprio governo federal é manter a essência do projeto. Cláudio Cajado falou sobre isso. Vamos acompanhar. Eu acho legítimo haver qualquer tipo de alteração no Senado. Eu não vou dizer que qualquer alteração que eventualmente seja feita no Senado não seja procedente. Pelo contrário, nós estamos aí ainda para concluir os destaques amanhã e, em seguida, o presidente Arthur Lira deve encaminhar para o presidente Pacheco para eles deliberarem lá. Vai ter o rito que o Senado considerar célere e urgente. Hoje, inclusive, o presidente Rodrigo Pacheco me disse isso, que vai dar celeridade. Não sei se vai passar por comissões ou não, mas aqui na Câmara resolvemos votar direto no plenário por decisão do Arthur Lira. Mas vamos aguardar, de forma democrática e soberana, que o Senado também se manifeste sobre o substitutivo que seguirá para lá. Bom, pelo rito, pelo regimento, se o texto sofrer modificações no Senado Federal, ele volta para análise dos deputados, porque os dois precisam entrar em concordância. Agora, se o texto aprovado na Câmara for exatamente o que for aprovado no Senado, então ele segue para a sanção
presidencial, ele segue para o governo. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês. Igor. Estou acompanhando aqui alguma das mudanças, né, assim, específicas, os números, que eu acho que é o que mexe bastante com todo mundo. E dessa principal mudança é o condicionamento de 70% dos gastos públicos condicionados à arrecadação. Então, se a arrecadação aumentar, por exemplo, 2%, pode aumentar também nos investimentos públicos e até 1,4%, que seria 70% desse valor. Isso levando em consideração o atingimento da meta. Se não atingir, é 50%, cai para 50% de investimentos. E não deixa de ser um crime, né, Igor? Não cumprir o arcabouço fiscal, apesar de poder ser punido por improbidade de uma outra forma, mas tira da parte criminal e torna uma possibilidade, né? É exatamente isso. O governo vai ter, sim, a chance de poder gastar um pouquinho mais, mas isso, segundo a equipe econômica de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, é em último caso, na pior das hipóteses. O governo quer continuar mantendo o ritmo de crescimento por causa do mercado financeiro. Esse arcabouço fiscal, o novo regime fiscal apresentado pelo governo Lula, ele tem também a dura missão de trazer credibilidade para o Banco Central e também para o mercado internacional. É uma espécie de pazes que o governo federal quer fazer com o restante do mundo. Então, ele entende que é melhor um regime fiscal que não agrada a todos do que não ter regime fiscal ou desrespeitar o atual regime fiscal. O que está acontecendo é que a credibilidade da economia brasileira foi colocada em xeque pelo mercado financeiro porque ninguém respeita o teto de gastos. Ele não foi levado a sério por nenhum presidente. A verdade é essa. Então, esse novo regime fiscal, ele quer fazer as pazes com o mercado financeiro. O mercado entende que é melhor você ter um regime fiscal que não agrada a todo mundo do que ter um regime fiscal não respeitado ou simplesmente não ter nenhum regime. Então, essas pazes que o governo federal quer fazer com o mercado financeiro, automaticamente vai devolver a credibilidade, vai devolver investimentos. Então, o governo espera arrecadar muito e limitar as despesas dessa arrecadação. Essa é a expectativa, pelo menos, no melhor dos mundos. A gente vai ter que seguir acompanhando. Agora, Igor, vou te dizer uma coisa. Eu não sou um grande investidor, não opero no mercado financeiro, não sou dono de capital estrangeiro esperando oportunidade para investir no Brasil, mas é necessário que a gente tenha, assim, algum marco fiscal no país. O teto de gasto anteriormente, ainda que não fosse respeitado ou que não tenha sido respeitado, era um parâmetro para os gastos públicos. E os gastos públicos giravam em torno desse teto de gasto. Quando o governo de Lula vem e acaba com esse teto, ele precisa sinalizar para todo mundo, não é só para o mercado não, para a sociedade também, que tipo de postura ele vai ter em relação aos gastos públicos. Afinal de contas, na casa de todo mundo sabe quanto ganha e quanto pode gastar. Se você gasta mais do que ganha, vai se endividar, a coisa vai cair. E existe um limite de títulos públicos que podem ser colocados na economia para o governo fazer caixa, existe um limite de moeda, enfim. A gente está vendo a situação da Argentina aqui próximo da gente, portanto, o país precisa sim. Agora, Igor, ainda sobre esse assunto, Igor, os nossos parlamentares aqui amazonenses, apenas um não votou por não estar presente. Silas Câmara, de repente, mais uma vez, ele tinha alguma coisa mais importante do que estar presente na discussão do arcabouço ou do marco fiscal que interessa a todo o país. Eu imagino que ele tenha sido eleito para defender esse tipo de coisa. Pois é, ele não estava, mas chama a atenção que todos os outros parlamentares, mesmo os de oposição, votaram para aprovar a proposta. Igor, essa, portanto, me parece que não é uma proposta apenas do governo. Existe um interesse para além da disputa política, é isso? Eles precisam deixar um pouquinho de lado a disputa política, porque foi combinado com a aprovação da PEC da transição. No final do ano passado, a PEC da transição foi aprovada lá no Congresso Nacional, do jeito como o governo Lula queria, mas, em contrapartida, o governo precisava apresentar um novo regime fiscal até o meio desse ano. Isso iria extinguir o teto de gastos. Então, independentemente se eu sou a favor ou não do novo regime fiscal, o teto de gastos ia deixar de existir para dar lugar a uma nova âncora fiscal, a um novo regime. Então, é preciso deixar as desavenças de lado
e aprovar, senão a gente vai ficar sem um parâmetro, como você bem disse, Emanuel. Então foi exatamente isso que aconteceu. É vitória para o governo, porque quem formulou esse texto foi a equipe econômica do presidente Lula. E ele não foi muito mexido lá no Congresso Nacional. Ou seja, aquilo que Lula queria está sendo aprovado no Congresso Nacional. É exatamente por isso que está sendo considerado uma vitória do governo. Mas sim, a oposição teve que deixar as desavenças de lado, porque senão vai estourar a economia, não vai ficar legal no futuro. A gente teve 2 partidos, né, que votaram contra, o Rede e o PSOL, foram 100%. O PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, ficou livre para que os parlamentares fizessem a votação como bem entendiam, e 30% deles optou por votar favorável, votou favorável ao novo arcabouço, né? Pelo menos pelo texto base. Agora, é importante que ele seja cumprido, porque as principais sanções, elas nem chegam a ser ao governo, elas passam a ser para o funcionalismo público, para os trabalhadores, caso o arcabouço não seja cumprido. No primeiro ano, entre as sanções estão proibição de criação de cargos, proibição de alteração de estrutura de carreira, proibição de criação ou majoração de auxílio, criação de despesas obrigatórias também fica proibido, reajuste de despesas obrigatórias acima da inflação também fica proibido, ampliação de subsídios fica proibido e concessão ou ampliação de benefícios tributários também ficam proibidos. Ou seja, todo mundo se ferra de alguma forma caso não seja cumprido. Então é interessante de forma coletiva que esse novo marco fiscal seja cumprido para que o Brasil seja beneficiado de forma coletiva. Há uma sinalização positiva por parte do mercado, mesmo nesse momento em que a proposta começa a tramitar e a ser aprovada na Câmara dos Deputados. Existe também aqui uma condição base para a reforma ali na frente, para a reforma tributária. Então, primeiro precisa resolver aqui, organizar as contas de casa para ali na frente pensar numa reforma tributária. Portanto, o governo precisa desse encaminhamento no Congresso Nacional para poder dar sequência às demais propostas que pretende e precisa implementar. A gente não vai falar muito sobre isso, né? Porque ainda tem votação no Senado, entre outras coisas. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.